E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje nós vamos fazer aqui mais uma aula do nosso curso de Power BI aqui com o objetivo de preparar para a certificação do PL 300. Bom, nas últimas aulas a gente já falou alguns tipos de como a gente faz para importar dados aqui, né? A gente falou sobre SAS, o Import Mode, o Direct Query, Live Connection. E hoje a gente vai verificar aqui como que a gente utiliza outra funçãozinha do Power BI aqui, que é os arquivos de Power BI Data. Eu até esqueci o nome, é PBIDS, que é Power BI Data File, Data Storage File, que é como se você fizesse uma conexão, você consegue salvar aqui uma conexão, tá? Que você vai, caso você tenha, vamos supor, você tem aqui uma base de dados que você é conectado, você consegue salvar toda essa configuração e enviar para algum colega seu de trabalho ou outra pessoa que deseja fazer aquela mesma conexão. Bom, isso aqui é bem importante, tá? Não é tão importante assim. É só um atalho ali que a gente consegue fazer caso você precise passar essas informações para outra pessoa. Você só manda o arquivo para essa pessoa e essa pessoa consegue abrir o arquivo na máquina dela ali e efetuar todo o que ela precisa fazer, né? Bom, eu peguei aqui, deixa eu só. Eu peguei essa imagenzinha aqui do chat GPT que eu pedi para ele gerar pra gente, tá? Então aqui, arquivo PBIDS, aqui o que ele é, né? É um arquivo de fonte de dados do Power BI, PBIDS. Ele é diferente do PBIX, tá? Que é quando você salva o projeto. Aqui a gente está salvando apenas as configurações, que contém um único conjunto de configurações de conexões pré-definidas, sem dados, tá? Então, bom, esse é um dos principais pontos aqui de diferença entre o PBIDS e do PBIX, tá? O PBIX, como eu já falei anteriormente, quando você salva esse arquivo ali através do Import Mode, você está salvando os dados dentro ali daquele arquivo, né? Então ele é um arquivo muito pesado, dependendo da quantidade de dados que você tem. E quando a gente fala aqui de PBIDS, ele é um arquivo que ele não salva os dados, tá? Ele salva apenas as configurações. Então ele vai salvar que você está fazendo a conexão ali da sua máquina com aquele local que está salvo aquela base de dados, tá? Bom, uma coisa muito importante aqui, tá? Esse método aqui de conexão, ele não é muito comum para o import mode, tá? Ele é mais quando você precisa fazer conexão com banco de dados, etc., ou com um site online, alguma coisa do tipo. Mas para o import mode, quando você vai importar ali arquivos Excel, esse tipo de coisa, ele não é muito usual, tá? Eu vou explicar aqui para vocês quando a gente for prosseguindo. Bom, os principais benefícios que a gente tem aqui, tá? Tornam as fontes de dados mais fáceis de compartilhar com outros usuários. Como eu falei anteriormente, vamos supor que você tem uma conexão ali com um banco de dados SQL ou alguma coisa do tipo. Você vai precisar explicar ali para o usuário como ele vai fazer para conectar e etc., passar a conexão, todas as informações para que ele consiga fazer aquela conexão. Então, aqui com esse arquivo, a gente já consegue fazer com que você já envie toda a configuração para ele e ele só vai precisar abrir o arquivo e conectar ali, tá? Bom, úteis para novos projetistas de relatórios que não estão familiarizados com os pontos de dados disponíveis. Então, vamos supor que alguém entrou ali no nosso time, ou você está trabalhando com alguma outra pessoa, e você precisa com que essa pessoa tenha acesso às mesmas fontes de dados que você. Então, aqui seria uma grande opção você ter esse arquivo salvo e você conseguir apenas enviar para essa pessoa, tá? Apenas suporta uma única fonte de dados em um arquivo. Esse aqui é uma parte muito importante do que eu falei, porque que ele não é muito usual para import mode, tá? Vamos supor que você tem uma pasta ali que você tem 6 arquivos Excel. Aqui, esse arquivo ele só suporta uma conexão, então você só consegue fazer um arquivo para um arquivo Excel. Quando você faz uma conexão com um banco de dados que você conecta com um banco de dados e vem todas as tabelas, você consegue fazer essa conexão, então ela é muito usual. Como exemplo aqui, vamos supor que você tem um Excel que você tem 6 abas, então você está conectando apenas um Excel, só que você tem acesso a 6 tabelas. Seria a mesma coisa que quando você conecta com o banco de dados, tá? Mas quando você tem arquivos separados aqui, vamos supor que você tem 6 arquivos em 6 diferentes pastas, aqui não seria um método muito usual e muito fácil, tá? Não seria muito legal, você teria que ter 6 arquivos PBIDS, tá? Para enviar para a pessoa. E aqui, uma coisa que é muito legal é que você pode gerar esse arquivo direto no Power BI Desktop ou diretamente no arquivo de editor de texto. Então você já consegue gerar esse arquivo, essa configuração diretamente dentro do Power BI, tá? Uma coisa muito importante aqui, tá? Eu pedi para gerar outra imagem aqui, que como que funciona? Você vai importar a configuração, mas você não vai importar as credenciais de acesso. Então, a pessoa ela vai precisar ter acesso, se ele for conectar ali através de um banco de dados SQL, ele vai precisar ter acesso àquele banco de dados e o Power BI vai pedir para ele entrar com as credenciais para que ele consiga acessar aquele banco de dados e sim, e depois disso fazer a conexão e trazer as informações, tá?
Então aqui a pessoa vai abrir o arquivo PBIDS, tá? Depois que ele abrir, aqui ele vai pedir as credenciais, caso você não seja o criador, caso você tenha sido você a pessoa a criar aquele arquivo, ele não vai pedir as credenciais. E depois que você colocar as suas credenciais ali, você vai ter acesso a essa fonte de dados para que você consiga manipular os dados, tá? Então, é muito importante aqui a gente entender a distinção do PBIDS e do PBIX, tá? O PBIX salva os dados ali, o PBIDS salva apenas a configuração, a conexão ali com o Power BI. E, bom, eu vou mostrar aqui pra gente como que a gente faz, tá? A gente não tem acesso aqui a gente não tem nenhuma conexão com o banco de dados, mas eu vou tentar mostrar aqui como que a gente faria como exemplo através dos nossos arquivos Excel que a gente tem, tá? Bom, esse aqui é o nosso projetinho que a gente tem aqui, tá? Projeto de YouTube salvo. Eu só vou aqui fazer um gráfico aqui básico só para a gente verificar ali depois para mostrar, né, que ele não salva só porque ele não salva todas as informações aqui que tem um PBX. Eu vou criar aqui um gráfico de barras empilhadas, vamos colocar aqui categoria, vamos colocar o nome da categoria, né? Aqui no eixo X vamos colocar, por exemplo, valor total. A gente verificar que a gente tem aqui esse gráfico, né? Um gráfico bem simples só para a gente mostrar. Eu vou salvar aqui, tá? Então ele está salvo aqui pela última vez. Então a gente salvou esse gráfico, ele está dentro do nosso arquivo PBX. E como que a gente faz para fazer aqui a gente extrair esse arquivo PBDIS, tá? A gente tem que vir aqui em arquivo. Depois a gente vem aqui em arquivo, a gente tem opções e configurações. Configurações da fonte de dados. A gente clicou aqui, ele vai abrir aqui para a gente. E aqui ele vai dar aparecer para a gente duas informações que a gente tem duas conexões, tá? Quando a gente começou aqui, a gente fez a importação dessas bases de dados, eu importei tanto uma base XLX, essa aqui, que é, desculpa, XLSX, que é do Excel, e um arquivo JSON. Como a gente falou anteriormente aqui na imagem, a gente conecta apenas, a gente conecta apenas suporta a única fonte de dados em um arquivo. Então a gente não consegue fazer um arquivo para fazer a conexão com esses dois arquivos de dados, tá? Caso eu quisesse conectar tanto aqui para o JSON quanto para o Power BI, eu teria que criar dois arquivos PBDIS, tá? É por isso que eu falei anteriormente que ele é mais usual quando você está conectando com uma base de dados ou com um arquivo que já tem todas as tabelas que você precisa, tá? Bom, aqui a gente vai selecionar a base Power BI, tá? A gente vai clicar aqui em exportar PBDS. Aqui a gente tem o Power BI YouTube e eu vou salvar aqui como teste P. Ops, eu já salvei já. Deixa eu abrir aqui, Power BI YouTube. A gente vai verificar que a gente já tem aqui o teste, tá? Então aqui é o nosso arquivo. Quando a gente for aqui no Power BI DS, clicar em propriedades, a gente vai ver que aqui é um arquivo .pbx. E quando a gente for aqui no teste e clicar aqui em opções, propriedades, a gente vai ver que ele é um arquivo PBIDS, tá? Bom, eu vou fechar aqui, eu só vou salvar aqui rapidinho, vou fechar, eu vou abrir novamente, vamos abrir aqui o nosso projeto, tá? Então aqui a gente está abrindo o nosso arquivo PBIX. Quando ele vai carregar aqui, carregando o modelo dos dados, deixa eu só ele carregando as consultas aqui. A gente verifica que aqui ele já vem com o gráfico que a gente tinha criado, aqui todas as conexões, né? Então aqui a gente tem tanto o nosso arquivo JSON quanto o nosso arquivo .xlx. Então a gente verifica que a gente já tem essa informação. Quando a gente for aqui e abrir o teste, esse é o jeito que a gente faz para abrir o arquivo PBDIS, tá? A gente só clicar ali que ele vai abrir para a gente, então você vai enviar isso para a pessoa, ele vai clicar ali e vai abrir. Aqui ele vai fazer a conexão, tá? Aqui ele conectou. Você verifica que aqui ele já abre aqui pra gente como se a gente estivesse na parte do Import Mode, mas você verifica que a gente não tem nenhum gráfico criado aqui. E quando a gente vem aqui, a gente verifica que a gente tem 7 bases, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem uma base aqui que ela está duplicada, que é o DIN cliente, o DIN cliente. A gente tem o DIN cliente em JSON e o DIN cliente no Excel. E quando a gente vem aqui no nosso arquivo PBIDS, a gente verifica que a gente tem apenas 6 bases de dados, tá? Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, no outro arquivo a gente tem conexão com duas bases de dados, que é o JSON e o XLSX, que é o Excel. Então a gente fez a conexão com os dois. Nesse arquivo PBIDS, a gente fez a conexão só com Excel, tá? Porque a gente não consegue fazer conexões com duas bases de dados ao mesmo tempo. Então isso faz com que ele traga apenas as 6 tabelas que estão dentro do Excel. E não considere o arquivo JSON. Caso eu quisesse considerar o arquivo JSON, eu teria que ter dois arquivos, um para o Excel e o outro para o JSON, para que você envie para essa pessoa, tá? Aqui, caso eu selecionasse aqui normal e clicasse aqui ou carregar ou transformar dados, a gente teria aqui acesso a essa base de dados, né, para a gente fazer toda a parte de edição, tudo que a gente quisesse fazer ali. E aqui trabalhar com os dados, tá? Então, bom, eu acredito que seja isso, tá? Sempre lembrando aqui as diferenças entre o PBIDS e o PBIX.
Aqui, torna as fontes de dados mais fácil para você compartilhar com outras pessoas, tá? Lembrando que ele é mais usual aqui quando você está trabalhando com banco de dados ou ali com SharePoint, alguma coisa que você já tem todas as tabelas, você não precisa criar vários arquivos. Ah, suporta uma única base de arquivos, né, que foi o que eu falei. Outra coisa bem importante também é a gente saber que a pessoa vai ter que se conectar ali, tá? Então ele vai ter que ter conexão àquela base de dados. As credenciais não ficam salvas e ficam salvas apenas ali a configuração de conexão, tá? Bom, eu espero que tenha dado para entender, tá? Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Meu LinkedIn também está aqui na descrição. Caso você queira mandar alguma mensagem, vai ser o maior prazer responder. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.